Não é evidente que aquilo que os olhos do corpo percebem te enchem de medo? Ele já começa com essa pergunta. Será que não está claro que tudo aquilo que você vê com os olhos do corpo físico te causa medo? Talvez você pense que lá acha uma esperança de satisfação. Lá, aqui no meu entendimento, é no mundo da forma, no mundo percebido pelos 5 sentidos. Talvez tenha fantasias de atingir alguma paz e satisfação no mundo das ilusões, conforme o percebe. Entretanto, tem que ser evidente para você que o resultado nunca muda. Apesar das suas esperanças e fantasias, sempre resulta o desespero. E não há exceção e nem nunca haverá. O único valor que o passado pode ter é aprender que ele não te deu nenhuma recompensa que gostaria de manter. No caso aqui, estar aprisionado ao passado, aos medos, às culpas, às crenças, não traz nenhum aprendizado, não tem nenhum valor na nossa vida que a gente possa manter no presente e muito menos no futuro. Pois somente desse modo é que você estará disposto a abandoná-lo e a deixar que ele desapareça para sempre. Somente reconhecendo isso, que não tem nenhuma recompensa em nos manter aprisionados ao passado, é que a gente consegue abandonar o passado e permitir que ele desapareça para sempre da nossa mente e que pare de controlar as nossas emoções e, o mais importante, que esse passado, ficando onde ele deveria estar, que é lá no passado, pare de configurar a nossa vida. Pare de nos colocar nos ciclos repetitivos de sofrimento. Não é estranho que ainda alimente alguma esperança de satisfação proveniente do mundo que vê? Em todos os aspectos, em qualquer momento, em qualquer lugar, nada além da culpa e do medo tem sido a sua recompensa. Quanto tempo precisa para se dar conta de que a chance de alguma mudança nesse aspecto dificilmente vale o adiamento da mudança que poderia resultar em um final melhor? Ele pergunta quanto tempo mais a gente precisa sofrer para poder realmente decidir a favor das mudanças que precisamos fazer. Pois uma coisa é certa, o modo como você vê e vê há muito tempo não oferece nenhum ponto de apoio no qual possa basear as tuas esperanças futuras e nenhuma sugestão que tenha qualquer sucesso. O nosso modo de olhar a vida, que é o mesmo modo que a gente enxerga a vida há muitos anos, ele não oferece nenhum ponto de apoio no qual a gente possa ter esperanças de um futuro diferente. Colocar as tuas esperanças onde não há esperança tem que fazer com que seja sem esperança. Tem que fazer com que a gente perca a esperança de que alguma coisa mude, de ter um futuro melhor e de poder ter sucesso na nossa existência aqui nessa vida. No entanto, esse estado de desesperança é a sua escolha, enquanto você buscar a esperança onde nunca será possível encontrá-la. Não é verdade também que achou uma esperança a parte disso, um cintilar inconstante, vacilante, mas ainda assim vagamente visto, de que a esperança é garantida em bases que não estão nesse mundo? Essa pergunta nos mostra que ainda temos uma certa esperança, por menor que seja, de que esse mundo que o Curso em Milagres fala, o mundo material, o mundo das formas, possa ter pelo menos um pouco de realidade. Porque mesmo estando no capítulo 25, muitos de nós ainda duvidam que esse mundo é todo ilusório, que nós não somos essa personalidade que a gente pensa que é. A gente ainda acredita que possa ter algum vestígio de realidade em todo o mundo percebido. E essa questão fica mais evidente para aqueles que ainda mantêm focos de especialismo, de separação, que ainda não conseguem entender que todos nós somos essa grande consciência manifestada. E também é mais desafiador acreditar que esse mundo todo é ilusão para aqueles que têm uma dificuldade muito grande de perdoar, porque esses estão presos ainda em questões do passado, em mágoas, em desentendimentos, em rancores muito profundos.
E guardar tudo isso dentro de si está tirando das pessoas que ainda estão aprisionadas a oportunidade de viver novas experiências e de liberar a si mesma de todos os sofrimentos do passado. No entanto, o seu desejo de que elas possam ainda estar aqui é o que ainda te impede de desistir da tarefa sem esperança e sem recompensa que você se colocou. Pode fazer sentido manter uma crença fixa em que existe algum motivo para se continuar a perseguir o que sempre fracassou, com a justificativa de que, de repente, essa coisa será bem-sucedida e trará o que nunca trouxe antes? Esse passado fracassou. Fica contente por ele ter desaparecido da sua mente e já não obscurece o que está lá. Não tome a forma pelo conteúdo, pois a forma não passa de um meio para o conteúdo, e a moldura não passa de um meio para manter o quadro erguido de um modo que possa ser visto. No meu entendimento, essa moldura é o corpo físico, que está ocultando a nossa essência divina. Por isso que ele trouxe que não deveríamos tomar a forma pelo conteúdo, valorizar a forma em vez do conteúdo, que é o mesmo que valorizar o corpo físico, a forma física, em vez do nosso conteúdo, da nossa essência divina, do Filho de Deus que habita cada um de nós. Uma moldura que esconde o quadro não tem propósito. Não pode ser uma moldura se é ela que você vê. Sem o quadro, a moldura é sem significado. Seu propósito é mostrar o quadro e não a si mesma. Então, o objetivo de qualquer quadro é mostrar a obra de arte que está emoldurada ali. O objetivo nunca é a moldura. Assim como, nesse contexto aqui, o objetivo não é valorizar o corpo físico, é valorizar o nosso ser crístico. Quem pendura uma moldura vazia em uma parede e se põe diante dela em profunda reverência, como se uma obra-prima estivesse lá para ser vista? Traz essa pergunta. Entretanto, se você vê o teu irmão como um corpo, é apenas isso que você faz. A obra-prima que Deus colocou nessa moldura é tudo o que há para ser visto. O corpo a mantém por algum tempo, sem obscurecê-la de forma alguma. Apesar disso, o que Deus criou não necessita de moldura alguma, pois o que Ele criou, Ele sustenta e emoldura dentro de si mesmo. A sua obra-prima, Ele te oferece para que você a veja. E você prefere olhar a moldura ao invés dela? Está perguntando se a gente prefere olhar e valorizar a moldura ao invés da obra de arte divina. E valorizando a moldura, você prefere não ver nada do quadro? Outra pergunta. O Espírito Santo é a moldura que Deus colocou em torno da parte dele que você quer ver como separada. Olha que bonito isso. O Espírito Santo é a moldura que Deus colocou em torno de uma parte dele mesmo, do próprio Deus, que a gente está querendo ver como separada. No entanto, sua moldura está ligada ao seu Criador, una com ele e com sua obra-prima. Eu entendo que essa frase aqui está trazendo a seguinte questão. O nosso irmão está emoldurado e ligado ao nosso Criador, unido a Deus através do Espírito Santo e unido também com a obra-prima de Deus, que é o Filho Santo de Deus em nós, que é o Cristo, a consciência crística que nos habita. Esse é o seu propósito, e você não faz da moldura o quadro quando escolhe vê-la em seu lugar. Quando a gente está olhando para o corpo físico, para a forma física somente, a gente não transforma a forma física em algo sagrado, porque o que há de mais elevado é a nossa essência. A moldura que Deus deu a ele, a moldura que Deus deu ao nosso irmão, apenas serve ao seu propósito, ao propósito de Deus no caso, e não ao seu, não ao nosso, e nem está separado de Deus. É o seu propósito separado que obscurece o quadro e valoriza a moldura ao invés dele. É o nosso propósito separado que está focando apenas na imagem do corpo físico. Entretanto, Deus colocou sua obra-prima dentro de uma moldura que durará para sempre,
quando a sua já tiver se desmoronado no pó, quando o corpo físico, essa moldura do corpo físico já tiver virado pó. Então nós estamos emoldurados numa moldura de santidade, que não é física. Mas não pense que o quadro é destruído de forma alguma. O que Deus cria está a salvo de toda corrupção, imutável e perfeito na eternidade. Aceita a moldura de Deus no lugar da sua e verá a obra-prima. Olha a sua beleza e compreende a mente que a pensou, não em carne e ossos, mas em uma moldura tão bela quanto ela mesma. Ele pede que a gente olhe a beleza da santidade do Filho de Deus e compreenda que a mente de Deus não criou essa obra divina numa moldura de carne e ossos, que no caso é o corpo físico, mas sim que fomos criados numa moldura de luz e de santidade, tal como o nosso Criador. Sua santidade ilumina a impecabilidade que a moldura das trevas esconde e lança um véu de luz sobre a face do quadro, que apenas reflete a luz que brilha a partir dele até seu Criador. Não pense que essa face foi obscurecida, e no meu entendimento aqui é a face do Cristo, pelo fato de você a ter visto em uma moldura de morte, pelo fato da gente ter acreditado que o outro era apenas o corpo físico. Deus a manteve a salvo para que você pudesse olhá-la e ver a santidade que Ele deu a ela. Dentro da escuridão, vê o Salvador que te salva das trevas e compreende o teu irmão, assim como a mente do seu Pai o revela a você, compreender o outro como nosso Salvador, no caso. Ele dará um passo à frente saindo das trevas quando você o olhar e não mais verá a escuridão. As trevas não o tocaram e nem tocaram a ti, que o trouxe para fora para que pudesse olhar para ele, que permitiu, ver a luz do outro. A sua impecabilidade, no caso a impecabilidade do outro, apenas retrata a tua própria impecabilidade. A gentileza dele venha a ser a tua força e vocês alegremente olharão para dentro e irão ver a santidade que tem que estar presente devido ao que você contemplou nele. Ele é a moldura na qual foi colocada a sua santidade e o que Deus deu a ele tem que ser dado a você. Por mais que ele ignore a obra-prima dentro dele mesmo e veja apenas a moldura das trevas, isto é, por mais que o outro olhe apenas para o próprio corpo físico, acreditando também que é somente o corpo físico, ainda assim, a sua única função é contemplar nele a impecabilidade que ele ainda não vê. E nesse modo de ver, a visão que olha para Cristo, em vez de ver a morte, é compartilhada. Que bonito, em vez de compartilhar a visão da morte, do fim, do sofrimento, quando eu enxergar a santidade, a impecabilidade do outro, nós vamos compartilhar, no caso, a santidade, a face do Cristo, aquilo que nos une a todos. Como poderia o Senhor do céu não ficar contente por você apreciar a obra-prima dele? E o que poderia fazer ele, senão agradecer a você que ama o seu filho como ele o ama? Aqui o próprio Deus querendo agradecer e retribuir a nós por nós termos reconhecido a santidade de todos os seres. Não iria Deus tornar conhecido o seu amor por ti se você não faz outra coisa senão compartilhar o seu louvor ao que ele ama? Que lindo! Deus aprecia a criação como o Pai perfeito que é, e assim a alegria de Deus se torna completa quando qualquer parte dele se une ao seu louvor para compartilhar a alegria dele. Esse irmão é a sua dádiva perfeita para você. No caso, o nosso irmão, é a dádiva perfeita de Deus para cada um de nós. E Deus fica contente e agradecido quando você agradece ao seu Filho perfeito por ser o que é. E todos os seus agradecimentos e toda a sua alegria brilham sobre ti, que quer contemplar a sua alegria junto com ele. E assim se completa a tua própria alegria.
Nenhum raio de escuridão pode ser visto por aqueles que querem fazer com que a alegria de seu Pai seja completa e a deles, junto com a sua, junto com a de Deus. A gratidão do próprio Deus é livremente oferecida a todos os que compartilham o seu propósito. Não é a vontade de Deus estar só, e nem é a sua própria vontade. Perdoa o teu irmão e não poderá se separar dele e nem do seu pai. Você não precisa de perdão, pois os que são totalmente puros nunca pecaram. Dá, então, o que ele tem dado a ti, para que possa ver o seu filho como um só, e agradece ao seu pai, como o pai te agradece. Nem acredite que todo o seu louvor não te é dado. Não acreditemos que todo o louvor de Deus não nos é oferecido a todo tempo. Pois o que você dá é seu, no caso é de Deus, e dando-o, aprende a compreender a sua dádiva a você, e dá ao Espírito Santo o que ele oferece igualmente ao Pai e ao Filho. Nada tem poder sobre você, exceto a vontade do Espírito Santo e a tua própria vontade, que apenas estende a vontade do próprio Espírito Santo. Foi para isso que você foi criado, e o teu irmão contigo, sendo um contigo. Você e o seu irmão são o mesmo, assim como o próprio Deus é um e não está dividido em sua vontade. E vocês não podem deixar de ter um só propósito, já que Deus deu o mesmo propósito a ambos. A sua vontade, no caso a vontade de Deus, se unifica na medida em que você e o seu irmão se unem em vontade para que você seja completado ao oferecer a completeza ao teu próprio irmão. Não veja nele o pecado que ele vê, mas dá a ele a honra para que você possa estimar a ti mesmo e a ele. A você e ao teu irmão é dado o poder da salvação para que o escape da escuridão para a luz possa ser compartilhado e para que possam ver como um só o que nunca foi separado, nem esteve à parte de todo o amor de Deus, que é dado igualmente a ambos. Que bonita reflexão, confirmando novamente que o outro é o nosso Salvador. Fim da leitura do livro-texto.